Junho 5, lendo a história de Deus. Segundo Crônicas 2 e 3 e 1 Reis 5 e 6. Segundo Crônicas 2. Preparativos para a construção do templo. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois, Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Envia-me cedros como fizeste para o meu pai, Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele para queimar incenso aromático. Diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos. Todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Este é um decreto perpétuo para Israel. O templo que eu vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, escarlate e azul, e experimente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos, designados pelo meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de junípero e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira daquela região. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e importante. Eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20.000 coros de farinha de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo e por isso te faz rei sobre ele. Também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de inteligência e discernimento, que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Eu te envio Hurão-Abi, homem de grande habilidade. A mãe dele era de Dan, o pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, em tecido púrpura, azul e escarlate, em linho fino e em todo tipo de esculturas. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de Davi, o teu pai e meu senhor. Agora envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, que meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera Davi, o seu pai. Descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Segundo Crônicas 3, Salomão constrói o templo. Então, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, o seu pai, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado.
Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 20 côvados de largura por 20 côvados de altura. Ele o revestiu por dentro de ouro puro. Recobriu de madeira de junípero o átrio principal. Revestiu-o de ouro puro e decorou-o com desenhos de palmeiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Paravaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura, igual à largura do templo. Ele o revestiu por dentro com 600 talentos de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 50 siclos. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 20 côvados. Cada asa de 5 côvados tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa do outro querubim. Os querubins, com asas que se estendiam por 20 côvados, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, com querubins bordados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 35 côvados, cada uma tendo em cima um capitel com 5 côvados. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. 1 Reis 5. Preparativos para a construção do templo. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou os seus servos a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu sabes que foi por causa das grandes travadas de todos os lados contra o meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz de todos os lados, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai, Davi. O seu filho, a quem porei no trono em seu lugar, construirá o templo para o meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu te pagarei o salário que determines para os teus servos. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor hoje, pois deu a Davi um filho sábio para governar esse grande povo. Hirão enviou a seguinte mensagem a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu desejo, enviando-te madeira de cedro e de junípero. Os meus servos levarão a madeira de Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em balsas até o lugar que indicares. Ali eu desamarrarei a madeira, e tu poderás levá-la. Em troca, desejo que forneças alimento para minha corte. Assim, Hirão fornecia toda a madeira de cedro e de junípero que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo como mantimento para a corte de Hirão, além de 20.000 batos de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão,
e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a 30.000 homens de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupo de 10.000 por mês que se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho forçado. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os trabalhadores. Para o alicerce do templo, o rei ordenou que fossem retiradas da pedreira grandes blocos de pedra lavrada de qualidade superior. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. 1 Reis 6, Salomão constrói o templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 20 côvados, e avançava 10 côvados à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interno, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar intermediário 6 côvados e o terceiro 7 côvados. Ele fez beirais de apoio nas paredes externas do templo, de modo que nada precisasse ser inserido nas paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ao longo de todo o templo, fez as salas laterais. Cada uma delas tinha 5 côvados de altura e estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o assoalho do templo com tábuas de junípero. Separou 20 côvados na parte de trás do templo, revestindo a parede com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 40 côvados de comprimento. O interior do templo era de cedro, com ornamentos entalhados em forma de cabeça e flores abertas. Tudo era de cedro. Não se via pedra alguma. Ele também preparou o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do santuário interno. No santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas dos querubins mediam 5 côvados de comprimento cada uma, 10 côvados da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Ele colocou os querubins com as asas abertas dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim
encostava em uma parede e a do outro encostava na outra. As outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu de ouro os querubins. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na parte externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de madeira de oliveira com batentes de 5 lados. Nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas e revestiu de ouro batido os querubins e as palmeiras. Para a entrada principal do templo, também fez pilares quadrangulares de madeira de oliveira. Fez também 2 portas de madeira de junípero, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas nas portas e revestiu-as com lâminas de ouro. Construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.